Vamos lá, então, a usina maremotriz. Essa daqui é pouco conhecida, né, e muito pouco usada. A maremotriz, ela funciona com o movimento das marés. E aí a gente tem de dois tipos. As que funcionam pelo movimento das ondas, então as ondas vêm. Basicamente é o mesmo funcionamento da hidrelétrica, da termoelétrica. Você tem uma turbina, essa turbina movimenta, esse movimento gerador e isso gera energia elétrica, tá? Então a onda vem, empurra as pás, tá? E esse movimento de empurrar move a turbina, ou ela é construída como se fosse uma hidrelétrica, tá? É feito uma barragem no mar para deixar ele num nível maior. Só que aí o que acontece? Essa barragem ela enche quando você tá na maré alta. E aí ela vai, né? Aí depois ela solta a água e aí funciona igual a hidrelétrica na maré baixa, tá? Bom, ela é uma fonte de energia limpa, ela é renovável, né? Porque usa o movimento das marés. A vantagem dela é que ela não depende de variação de clima, né? Então, por exemplo, a hidrelétrica, né? Quando para de chover, o reservatório abaixa. Isso não acontece com a, com a maremotriz, porque o mar tá sempre, né? Você tem né? Você analisando como é que é os períodos de maré, você consegue fazer ela funcionar, tá? Ela é usada principalmente na Europa e na América do Norte. Quais são as desvantagens? Ela é muito cara. Ela é muito cara para construir e ela precisa de muita manutenção, porque o sal, né, a água marinha, ela corrói tudo, né? Ela é altamente corrosiva, então isso causa ferrugem e aí acaba prejudicando o mecanismo da usina, tá? Então ela é cara e cara para manter. O rendimento energético dela é muito baixo, porque o que acontece? Como ela depende de subir e descer a maré, ou né, do movimento de vai e vem das ondas, ela não produz energia elétrica continuamente. E por não produzir continuamente, né, não dá para depender. Tipo, ela é como se fosse uma fonte auxiliar. O rendimento elétrico dela é muito baixo, tá? Qual é o principal impacto ambiental? A instalação dela, porque ela é grande, tá? Ela pode afetar a vida marinha, tá? Então ela vai afetar, né, o habitat né, tanto a fauna quanto a flora. E, consequentemente, ela também acaba afetando quem vive disso, né? Porque tem, né, nas regiões de mar, a gente tem muita gente que sobrevive da pesca. E dependendo de como ela impacta a região onde ela está instalada, né, você acaba tendo a extinção ali da fauna e da flora naquela região, né? Os peixinhos vão embora e aí as famílias que vivem disso ficam prejudicadas, ok? Usina eólica. Então, a usina eólica é o mesmo esquema da hidrelétrica, tá? O que ela faz? Ela tem uma turbina que gira um gerador, gera energia elétrica. Só que no caso, a turbina são os aerogeradores, que é aquele catavento gigante que a gente vê quando vê energia eólica, tá? Ele usa o movimento dos ventos para isso, né? Então o vento gira a pá, o catavento, por assim dizer, né? O aerogerador, e esse movimento faz com que o gerador gire e gere energia elétrica, tá? Depende da velocidade do vento. Quanto mais rápido o vento tá ventando, mais esse catavento gira, mais energia elétrica é gerada. A China, Estados Unidos e a Alemanha são os principais produtores de energia eólica. E aí a gente tem um supra-sumo do Brasil, né? O Brasil é top. A gente tem um grande potencial de geração de energia elétrica por vias eólicas, principalmente na região Nordeste, no Sudeste, na área litorânea, tá? E no Sul, tá? Mas o Nordeste é o principal. Se alguém já foi pro Nordeste ou, né, é do Nordeste, sabe que venta muito. Só que o Brasil não aproveita. Tinha alguns planos de expansão de energia eólica, foram postos aerogeradores, mas não puxaram a fiação. Aí agora parece que tá saindo alguma coisa, tá?
A gente não aproveita o potencial eólico que a gente tem. Quais são os principais problemas de uma usina eólica? O primeiro problema é que ela depende do vento. Se acontece alguma coisa que não está ventando muito, o rendimento energético dela cai muito. O segundo problema é que ela é barulhenta, tá? Aqueles cataventos, eles fazem muito barulho e aí incomoda quem vive na região, tá? E elas geram poluição visual, elas alteram muito não é que nem a usina, por exemplo, a hidrelétrica. Aqueles cataventos, eles obstruem mesmo o horizonte e aí causa muita poluição visual. Os principais impactos ambientais das usinas eólicas são que esses cataventos, eles são... Eu falo catavento, mas não é. É aerogerador, mas eu falo catavento. Eles são rota de colisão para morcego e passarinho, tá? Cada um, eles têm em média 80 metros de altura e 30 de largura cada pá. Então, eles ficam na rota dos passarinhos, eles colidem ali no catavento, no aerogerador e morrem. Um outro problema é que a instalação dele normalmente é em regiões assim pouco povoadas, né? E aí você tem a abertura para regiões que não eram habitadas ou tinham muita dificuldade em acesso, acabarem sendo desbravadas e invadidas pelo homem. Usina solar. A usina solar é a única de todas as que eu citei que não usam o princípio da indução eletromagnética, né? Que é você ter, então, uma fonte de movimento e aí você ter um gerador. Ela é a única que não usa isso, de todas as que eu citei, tá? A usina solar, ela usa energia do sol para poder gerar energia elétrica, tá? Ela tem as placas coletoras, são as placas fotovoltaicas, elas coletam a energia do sol e transformam em energia elétrica por alguns processos. Elas são muito vantajosas porque você consegue ter pequenas estações de energia solar, tá? Tem maletinhas de camping de energia solar, você leva. Você pode pegar as placas né, a maior parte dos aquecedores solares residenciais, eles são para aquecer água, mas você pode gerar energia elétrica com ele também. E aí você gera energia para uma parte dos equipamentos da sua casa, não é tanto assim, tá? Porque senão fica muito caro. É caro, na verdade, tá? E aí, vamos supor, se você tiver um excedente, isso é muito legal. Se você produz a sua energia e aí você, vamos supor, você consome 20 e você produz 40. Esse resto que sobra, no medidor, o medidor do relógio ele gira conforme você vai usando, né? A corrente elétrica passa, gira ele e continua. Acontece o contrário, porque como você está produzindo, a corrente elétrica vem de cá agora. Então ele gira ao contrário. É como se você vendesse a energia elétrica que você está produzindo para a empresa de energia. Isso é muito legal. Mas ela custa caro, é uma tecnologia cara, e para chegar a esse ponto de você vender assim, é bem difícil, tá? Ela é limpa e ela é renovável, obviamente, tá? E elas dão pouquíssima manutenção. Uma vez de instalado, você não precisa mais se preocupar muito, sabe? É só se deixar lá funcionando que já era. Então, como é que funciona? Como é que é o esquema de uma usina? O painel capta energia solar. O controlador de carga regula quanta energia será enviada às baterias que, por sua vez, armazenam a energia gerada. Então, é assim, a energia que é gerada pelo painel, pelas placas, ele fica armazenado em baterias. No caso aqui, o exemplo é uma casa, né? Em baterias fora da casa. No caso da indústria, é a mesma coisa. Quando essas usinas elas são feitas, né, para abastecer uma pequena região, são baterias só que maiores, mas é a mesma coisa. Então, o painel fotovoltaico capta energia, o controlador de carga regula quanto que vai ser mandado para as baterias e aí a gente tem um inversor. O inversor, o que acontece? Lembra que eu falei lá no vídeo do Faraday? A bateria, ela gera corrente contínua. Os aparelhos, eles funcionam com corrente alternada. O inversor, ele vai mudar a corrente, porque senão o aparelho não funciona, tá? Não dá certo. Então, ele vai transformar uma corrente contínua em alternada e vai mandar para dentro de casa. E aí tá resolvido o problema. Ok? Esse aqui é o esquema, né, bem resumido do que acontece. Quais são os principais problemas de uma usina solar? O primeiro é o mais óbvio. Choveu, nublou, não tem energia, porque no sol não capta, né, não tem o que fazer. Apesar de você
né, ao longo dos anos, você receber de volta o que você investiu em forma de economia na conta da energia, né, no caso da residencial, é muito cara, tá? E aí leva-se muitos anos para você conseguir reaver o que você investiu. E o processo de conversão de energia elétrica, solar em elétrica, ela é mais trabalhoso do que as outras, né? Porque, como vocês viram, tem vários processos e isso acaba desestimulando a galera a usar. E assim, né, quem tá longe da linha do Equador, né, que é onde a gente tem a maior incidência de energia solar, não consegue fazer bom uso dessa fonte de energia, não, porque a radiação é muito pouca, né? Você não tem uma geração de energia satisfatória, ok? Tem impacto ambiental, você achou que não ia ter? Tem sim, tá? E é muito simples. Um dos problemas é que quando você tem usinas para alimentar espaços grandes, você precisa de um grande espaço para colocar as placas. Isso gera toda uma alteração no ecossistema. Esse é tudo bem. O problema é assim, essas placas, elas têm 30 anos mais ou menos de durabilidade. Depois de 30 anos você tem que trocar, ela perde a eficiência de captação de radiação dela. E essas placas, elas são feitas de vidro. Então, se você não fizer um descarte adequado, você vai poluir o ambiente com algo que leva milhões de anos para se decompor, que é o caso do milhares. Não sei, esqueci quanto tempo leva. Mas é muito tempo que o vidro leva para se decompor, ok? É isso, passamos por todas as usinas. Esse vídeo me deu muita canseira. Eu tô muito cansada agora de falar. Se tiver alguma dúvida, deixei nos comentários. Eu espero que tenha ficado claro, que eu não tenha me perdido muito ao longo do tempo. E eu estou com muita coceira. Eu estou com uma rinite atacada. Por isso que eu passei me coçando todos os vídeos. E tchau!